Olá pessoal, aqui Velgas, hoje 7 de setembro de 2020. Comemoramos hoje mais um aniversário da independência do Brasil. Espero que todos tenham um dia feliz e que toda a nação brasileira se regozije dessa data importante e que a nossa nação vá cada vez mais à frente e consiga dar melhores condições, melhores qualidade de vida para o povo brasileiro, nossos irmãos. Quero falar hoje, que é até a propósito da data, situar a geopolítica brasileira atual. Mas para falar da atual, eu tenho que, para um melhor entendimento, tenho que falar um pouquinho um pouco anterior, pelo menos dos últimos, talvez, entre 15 a 20 anos, e como ela se desenrolou e por que ela tomou esse rumo agora, para um melhor entendimento. Eu quero começar mostrando para vocês aqui. Vou mostrar um quadro agora aqui, que está na tela do meu computador, para que vocês possam ver a nossa posição em relação ao PIB, em relação às maiores economias do mundo. As maiores economias do mundo, as 10 maiores economias do mundo, nós estamos entre elas. Nós somos a 9ª economia do mundo. Mas eu vou começar citando rapidamente a primeira, que é os Estados Unidos, que tem um PIB gigantesco, disparado na frente de todo mundo, de 21 trilhões e 400 bilhões de dólares. Em segundo vem a China, que tem um contencioso hoje comercial, vamos dizer talvez até uma guerra comercial, com o primeiro colocado, que são os Estados Unidos da América. A China tem um PIB de 14 trilhões e 300 bilhões de dólares. Em terceiro, lá atrás, inclusive bem atrás da China, vem o Japão, com 5 trilhões e 100 bilhões de dólares. Aí vem a Alemanha, né? E aí vocês vão ver o quadro que vai ser mostrado, não vou falar o número de todos. Aí vem a Índia, aí em sexto vem o Reino Unido, em sétimo, em sexto o Reino Unido, em sétimo vem a França, aí vem a Itália em oitavo e em nono nós, o Brasil. Nós já estivemos na 8ª posição, mas no governo anterior, no governo Lula e Dilma, nós caímos para a 10ª posição e caímos também até a 12ª posição e conseguimos voltar para a 9ª posição entre os maiores PIBs, ou seja, nós estamos no primeiro time. Em décimo, o Canadá. Os outros também que são grandes, os próximos 10, mas não vou citar aqui, senão vai ficar muito enfadonho e também não é o caso, né? Então é isso que eu quero mostrar primeiramente para vocês. Por que eu quero mostrar isso para vocês? Porque esse time é o time das principais economias do mundo, é um time que ele troca mercadorias, tem relações comerciais e diplomáticas entre si e entre outros países, e com isso proporciona as suas divisas em dólares, onde o país pode ficar e pagar suas contas, e inclusive proporcionar empregos e uma melhor posição frente ao cenário internacional. Tanto que a gente espera que o Brasil melhore a sua posição no cenário internacional. Sem dúvida, a gente volta a ser a 8ª, quem sabe passe o 7º, sei lá, por que não ser a 5ª economia do mundo, né? Seria muito interessante isso. Temos, no entanto, um longo caminho a trilhar, né? E quero mostrar para vocês agora também, na sequência, nos últimos governos, notadamente do governo de 2002, do governo do PT, do Lula e da Dilma, nós tivemos uma geopolítica diferente do que o governo pegou hoje. O governo hoje atrelou-se muito aos Estados Unidos, que eu acho que é até uma visão correta, né? A gente tem mais a ganhar com os grandes e tem mais a dar para os pequenos, né? Porque eles não têm nada para dar para a gente. Só que os governos anteriores, eles foram muito na linha, eu vou até citar aqui, que vocês vão ver também na tela, ele relacionou-se muito com a Argentina, Venezuela, Equador, Bolívia, etc., que eram, e alguns países da África, que eram o principal objeto da geopolítica brasileira. Na realidade, eram países com ideologia marxista similar, ou seja, eram todos
E então, por causa disso, o Brasil se interrelacionava com eles. E ele executou uma geopolítica em relação a esses países, emprestando dinheiro do BNDES. Né? Vocês vão ver, por exemplo, nós temos 1,8 bilhões ao nosso PIB. Bilhões, não, perdão, 1 trilhão e 800 bilhões ao nosso PIB. Mas nós nos relacionávamos, por exemplo, com a Argentina, que tem um PIB só de 637 bilhões. Né? E a Venezuela, por exemplo, que tem 382, ou seja, a nossa distância era muito grande. Então, a gente acabava fazendo papel, como talvez os Estados Unidos possa fazer com a gente, embora que não faz, né? E vocês vão ver que não faz. Nós emprestávamos dinheiro a preços para esses países, como a Argentina, Venezuela, Equador, Cuba, Bolívia e Panamá, outros também, né? De pai para filho. Né? Pegamos o BNDES, que a finalidade não era essa, a finalidade é emprestar para o empresário brasileiro, para fomentar e gerar emprego aqui no Brasil. Então nós passamos a emprestar para esses países, para fazer obras lá, que eu vou mostrar as obras que foram feitas. Então eu não tenho o valor listado no total de todas as obras, apenas aquelas que eu consegui identificar, porque tem alguns países, por exemplo, Moçambique, ele tem lá 3 obras, né? Tem uma autoestrada, tem aeroporto e tem mais não sei o quê. O valor na hora que eu fui pegar o valor não informado. Então são valores não informados. Mas se você pegar, por exemplo, para a Argentina, ela tem um PIB que eu disse de 637 bilhões. Nós emprestamos para a Argentina 2 bilhões 380 para fazer algumas obras na Argentina. Eu vou mostrar algumas dessas obras, não todas também, né? Na Venezuela emprestamos 1 bilhão e 32. O Equador nós emprestamos 333 milhões. E aí por aí foi. Então, na realidade, nós fizemos uma política de gerar emprego fora e não gerar emprego no Brasil. Né? Só essas obras, que são mais ou menos 20 obras que eu listei, vou mostrar algumas delas apenas, elas totalizaram 7 bilhões e 150 milhões de reais de empréstimos. Né? Tem muito mais, né? Não sei exatamente, como eu disse, alguns países não foi possível eu identificar o valor. Por exemplo, o Uruguai. Uruguai, para a cidade de Montevidéu, que é a capital, o Brasil emprestou dinheiro para fazer um novo sistema de água e esgoto para a capital, que tem mais de 1 milhão de habitantes. Quer dizer, não é uma coisa que deve ter saído barato. E a obra foi concluída. Só que na hora que eu fui ver lá, o valor não está escrito lá, valor não informado. Né? Por que não foi informado? Não sei. Em algum lugar está esse registro. Eu não achei o registro. Né? Então, eu vou mostrar agora para vocês, então, vista essas telas aqui, algumas das obras. Por exemplo, na Argentina. Na Argentina, na região de Chaco, nós financiamos, o BNDES financiou com dinheiro brasileiro, gerou emprego, pode ver até os trabalhadores aqui na hora da obra. Essa é uma obra que foi concluída, um aqueduto. Né? Mas também não foi alguma obra. Vou mostrar mais uma obra, tinha mais obra, quero ver se tem. Não tenho mais obra da Argentina aqui, eu não coloquei a foto. Mas tem a foto na Venezuela. Nós financiamos a segunda ponte, olha que ponte linda essa aqui, ó, sobre o rio Orinoco. Né? Uma ponte muito bonita, maravilhosa, e isso aqui já é a fotografia da ponte concluída, não é maquete, não é projeto, ou seja, isso efetivamente foi concluído, né? O dinheiro que saiu daqui e eles concluíram a obra lá. Aí temos também na Venezuela, aqui uma obra concluída, vocês vão ver aqui, metrô lá em Venezuela, as linhas 3 e 4 do metrô de Caracas, que Caracas é a capital da Venezuela. Também obra concluída. Né? Aí temos aqui no Panamá, né? Temos aqui uma autoestrada e temos aqui um contorno, né? Que é de uma autopista aqui na cidade do Panamá. Então, também uma obra concluída. Né? Vocês vão ver depois os totais lá, é mais de 1 bilhão que foi emprestado para o Panamá. E temos aqui também que é o bolo da cereja, vamos dizer assim. O Porto de Mariel, Cuba, né? Foi emprestado para fazer esse porto 957 milhões, ou seja, quase 1 bilhão de reais. Eu vi, né,
o discurso da Dilma, que ela iria ainda aportar para uma outra obra lá, na continuação, deu algumas coisas para o Porto, mais de 200 milhões. Então, ultrapassou esse valor aí tranquilamente, tá? Mas o valor contabilizado que eu achei para esse Porto da Mariel, 957 milhões de reais, ou seja, é uma quantia bem razoável, gerou bastante emprego lá. Não sei qual é o movimento de Cuba hoje nesse porto, se funciona a toda velocidade, a toda capacidade. Eu acredito que não, porque o presidente Obama, o antigo presidente americano, ele suspendeu as sanções e queria compromisso de que Cuba, com a suspensão das sanções, ele caminhasse para uma democracia plena, o que lamentavelmente não aconteceu. As eleições lá continuam sendo forjadas do candidato único, sempre o candidato do Partido Comunista, e o Raul Castro, irmão do Fidel Castro, é o presidente. Então, essa é a política que era feita, vamos dizer assim, nos últimos... de 2002 a 2014, né? Foi a política que foi encetada. Depois disso, não foi uma política, vamos dizer assim, foi um período muito rápido do presidente Temer, que não dá assim para você ter uma análise, foi um mandato tampão, né? Para cumprir o mandato da Dilma. E aí veio o presidente Jair Bolsonaro, que alinhou-se com os Estados Unidos, né? E tem algumas vantagens nessa geopolítica e tem algumas desvantagens. E esse alinhamento com o presidente sempre é um alinhamento, sempre, vamos dizer assim, concordando com o que o Trump, né, ele conseguiu algumas vantagens em preços, em tarifas do aço, para manter, por exemplo, do aço, que eu estou citando aqui, mas também tem algumas desvantagens, que a gente vai comentar agora. Eu quero abordar, então, apenas 2 ou 3 pontos dessa nossa política com o presidente Trump, com o presidente dos Estados Unidos. E algumas coisas que são, dentro dessas políticas, complicadas para nós, né? O presidente Trump e o presidente Bolsonaro têm uma boa relação, o que é bom para o Brasil. Eu estou, vamos dizer, de acordo pessoalmente com isso, é a minha opinião de juízo, né? Acho que no governo anterior, nos governos anteriores, do Partido dos Trabalhadores, partidos de orientação marxista, é uma pena porque nós deixamos de gerar emprego aqui e fomos gerar nos outros países. E o presidente está procurando fazer, o presidente Bolsonaro, uma política para gerar empregos aqui, nessa relação com o presidente Trump, numa relação preferencial com ele, né? Com os Estados Unidos e com o presidente Trump. Mas o que ele tem que tomar um cuidado, é uma opinião minha, não quero ensinar, ele nem vai ver esse vídeo, o presidente, mas acho que tem que tomar um certo cuidado, porque o Trump é o seguinte, ele é meio derrompante. E pode ser que ele esteja muitas vezes nos tratando os amigos, como trata um inimigo qualquer. Acho que tivemos uma decisão muito ruim esse ano quanto ao aço, onde ele reduziu em 85% as nossas importações de aço para os Estados Unidos. Ele alegou que os Estados Unidos estavam com problemas econômicos, de fato está, por causa da pandemia, e aí ele reduziu a importação de aço brasileiro, né? Aço semi-acabado, que é usado pelas indústrias dos Estados Unidos. Bom, isso já em dezembro eles queriam fazer isso. Antes do auge dessa pandemia, quando não tinha, vamos dizer, nem começado no Brasil, como está hoje, nem nos Estados Unidos. Mas o presidente Bolsonaro chegou a um acordo com ele, que eu acho que foi bom. Porque a gente não pagava o nosso produto não pagava impostos nos Estados Unidos, esse aço, né? Não pagava imposto porque a gente estava enquadrado numa categoria especial de países em desenvolvimento. Esse é o termo, países em desenvolvimento. Então, não pagava impostos, é uma benesse do governo americano para esses países de desenvolvimento. Mas agora, sem avisar nada, recentemente, ele simplesmente reduziu. O que acontece? Claro, é bom para os Estados Unidos, vai gerar emprego lá, mas vamos perder emprego aqui no Brasil, nas indústrias e também nas indústrias que trabalham para a indústria do aço aqui. E nós não temos como realocar esse volume
essas exportações, embora que a maioria do volume desse ano já foi exportado, faltam 10%. Nós temos que ver ano que vem. E temos que ver também que vai estar tendo eleições agora, já em novembro, nos Estados Unidos, e que talvez o Trump fique. Se ele ficar, ele vai manter essa política de redução do nosso volume de importações para os Estados Unidos, ou se for o outro presidente, o Joe Biden, né? Ele vai manter isso, ele vai voltar atrás ou simplesmente vai nos ignorar. Então, é uma política que o presidente vai ter que trabalhar muito bem. E temos um outro problema, além do aço, né, que eu acho importante e eu quero citar entre esses dois pontos importantes. O embaixador americano aqui no Brasil, ele fez uma declaração dizendo o seguinte, que se o Brasil comprasse o sistema da Huawei, que é chinesa, eles estão com aqui essa guerra comercial com a China, o Brasil não seria retaliado, ou melhor, não sofreria sanções. Ele falou, não vai sofrer sanções, mas terão consequências. Né? Investimentos planejados para o Brasil poderão não acontecer. É isso que ele falou, quer dizer, já é uma ameaça. Eu acho o seguinte, né? Numa relação de parceiros, mesmo que o parceiro americano, nós somos grandes, né? 1 trilhão e 800 bilhões é o nosso PIB, mas o deles é 21 trilhões e lá vai poeira. Quer dizer, a nossa distância é muito grande para eles, mas ele não deveria nos tratar assim, ou seja, nós somos parceiros, ele deveria chamar para conversar. E por que eles alegam, o exemplo da Huawei, eles têm problema com o TikTok nos Estados Unidos, que eles querem riscar do mapa também, por causa do sigilo dos dados, por causa da confidencialidade dos dados. Mas isso não foi explicado, foi colocado de uma maneira genérica. Como é que a Huawei captura os dados? Meus amigos, meus irmãos, hoje você entrou na internet, você entrou no celular, a rede está sabendo. O Google sabe quem você é, tem todos os seus dados. O Telegram, que é o sistema russo, também sabe. Todos eles têm como capturar isso, ou através do celular, se você usa, ou através do teu computador. Ou seja, hoje nada tem sigilo. Né? As redes de segurança, as redes militares, as redes de serviços secretos, elas têm que ter seus sistemas próprios. Elas têm que ter, que não são para fora, que eles se comunicam entre eles, e para fora usam outros sistemas. Não pode. Então eu não consigo entender quando ele diz, olha, não, o problema é que eles vão pegar todos os seus dados e trabalhar. Hoje, se eu entrar no Google, se eu entrar em qualquer outra ferramenta, daqui a uns tempos eu estou recebendo mala direta, através dos próprios sistemas no meu celular ou no meu computador, estou recebendo ofertas, eles já mais ou menos vão vendo o meu perfil e vão vendo o que eu gosto. Que tipo de vídeos, que tipo de áudios eu ouço, esse tipo de coisa. Então, é meio estranha essa colocação genérica, ele diz que o Brasil também não deve entrar. Apenas a Grã-Bretanha, né, dentro dessa geopolítica, o Boris Johnson, que é o premier britânico, o primeiro-ministro, disse que também a Huawei não vai poder participar em nenhuma concorrência lá. Agora, quando eu falo a China, eu acho que a gente não pode rifar a China assim de uma hora para outra, gente. Nós com esse PIB e os Estados Unidos com esse PIB e a China, vamos relacionar nós, China e Estados Unidos. A China compra da gente 63 bilhões de dólares. E os Estados Unidos compra 26 todo ano. Ou seja, a diferença é brutal. Nós não podemos dizer, China, não queremos você. Nós temos que negociar com a China, nós temos também que negociar com os Estados Unidos. E temos que ter uma posição até de neutralidade. Nós não podemos entrar na guerra americana comercial com a China. Porque a gente pode dizer, bom, quem manda na China é o Partido Comunista. Estou de acordo. Mas o sistema lá, eles têm um sistema engraçado, ou seja, quem manda na China são os comunistas. É o Partido Único, é o Partido Comunista. Mas eles fizeram uma economia, dá para dizer, capitalista. Até onde, como a gente pode ver, como ela está funcionando, é uma economia capitalista.
Não sei como é que eles vão resolver lá dentro isso, porque eles também têm um problema interno quanto a isso. Mas nós não podemos mandar o nosso principal comprador embora. Né? Nós não podemos dizer, olha, tchau, não quero esses teus 63, isso para mim não representa nada. Né? Como não representa nada? Representa e muito. Né? E ele ainda quer expandir, ele quer aumentar. Apesar de que, se vejam, é uma coisa muito importante. Ano que vem, já esse ano, né, por causa da pandemia, mas ano que vem também, todo mundo vai reduzir as compras, todos os países. Talvez a China não reduza tanto. E aí que a gente tem que aproveitar. Principalmente na questão do agro, que nós somos um grande produtor, eles têm interesse. Eles têm muita gente para alimentar. Eles também têm muitos rebanhos para alimentar. Ou seja, eles vão precisar da nossa soja, do nosso milho, da nossa carne de gado, do nosso frango, vão precisar de tudo isso. Assim como outros países, mas eu acredito que outros países poderão diminuir mais que a China. E nós temos que tirar proveito da onde a gente puder tirar proveito. Então, porque a geopolítica envolve essa parte comercial muito importante. Né? E nós, com isso, vamos gerar emprego no Brasil. Nós não podemos fazer como o governo anterior. Né? O governo anterior que eu me refiro não é o Temer, mas o governo do PT, do Lula e da Dilma, ou seja, que tirava dinheiro daqui e gerava emprego em outros países da América Latina e em alguns países da África, mandando bilhões para fora. Nós temos que, né, quando eu vejo o governo atual, o presidente Bolsonaro, está correto, ele quer gerar emprego no Brasil. Mas para isso não dá para tratar a China como qualquer um. Né? E também não podemos nos desfazer dos Estados Unidos, que é o nosso segundo maior parceiro comercial. Ok? Então, esse era o recado que eu queria dar, o entendimento, até em razão da comemoração da data que estamos tendo, do dia 7 de setembro. Torcendo sempre para que o Brasil cresça, que todos nós, brasileiros, tenhamos boa qualidade de vida e a gente tenha um país bom para se viver. Né? Isso é importante, mas não é só isso. Porque hoje o governo, o presidente Bolsonaro, digo o presidente Bolsonaro está enfrentando uma guerra com o pessoal, os ecologistas da Europa. Não é o presidente Bolsonaro que está enfrentando essa guerra, é o Brasil. Quando o pessoal diz que se refere à Amazônia, que é a Amazônia, é o Brasil, somos nós brasileiros. Quando ficam inventando mentiras lá fora, o presidente mostra que não é verdade, mas assim mesmo, daí vão alguns adolescentes e mesmo não adolescentes brasileiros lá se reunir, né, com alguém e fazer passeata e manifestação na frente das nossas embaixadas. Essa é uma guerra real. É uma guerra de mídia, é uma guerra de informações, mas é uma guerra contra o Brasil, inclusive apoiada por brasileiros, que eu acho que são pseudo-brasileiros. Ou seja, ninguém em sã consciência pode fazer uma guerra dessas pensando que vai tirar a Amazônia do Brasil. A Amazônia é nossa. E isso na geopolítica brasileira tem que estar muito claro, a Amazônia é nossa. Mas isso estão fazendo. Então, nos Estados Unidos nós temos esse problema. E com os países europeus, né, eu quero pegar só a União Europeia. A Alemanha, ela tem 5 bilhões de alguma coisa de PIB. É o dobro, é mais do que o dobro da gente. Né? Mas se nós pegarmos todo o bloco da União Europeia, são países individuais, não tem nada a ver. A gente pode exportar para a Alemanha e não exportar para a França, ou vice-versa, ou qualquer outro país lá, nos relacionar. Mas eles somam todos, e a gente se relaciona com todos, 18 bilhões do PIB. É uma potência a União Europeia, mesmo já com a saída da Grã-Bretanha, ou seja, é uma potência. E a gente não pode deixar isso de lado. Né? Mas eles estão fazendo uma guerra contra nós, porque nós estamos alinhados com os Estados Unidos. E quem lidera a União Europeia, que é a Alemanha, é a primeira-ministra Merkel, tem problemas pessoais com os Estados Unidos. Mas com isso nos envolve também, porque aí atacam a Amazônia falando mentiras. Como o governo dela agora ficou um pouco quieto, teve até a ministra do Meio Ambiente, que ano passado declarou uma coisa estapafúrdia, dizendo que a família do presidente que incentivava queimadas lá na Amazônia, que isso é uma mentira. Né? Qualquer um que lê jornais, não precisa ler muito jornal, sabe disso, que isso não é mentira. Que isso é uma grande mentira, digo que isso é uma grande mentira. Mas o que eles estão usando agora são organizações não governamentais,
as chamadas ONGs, né? E essas ONGs que estão pegando inclusive jovens brasileiros, que eu chamei de adolescentes antes, jovens brasileiros que estão todos ombro a ombro com esses estrangeiros lá fora, que eu diria são de orientação marxista, esses brasileiros também, né? Essa formação gramscista que tiveram, estão lá fora atacando o Brasil. Isso é uma vergonha, né? Para brasileiro, para bom brasileiro, isso é uma vergonha, né? O brasileiro tinha que estar aqui trabalhando pelo Brasil para isso aqui crescer, né? Para isso aqui dar qualidade de vida para todos. E não fazendo fofoca lá fora, né? E quando estavam dando dinheiro de graça aqui na América Latina e para a África, estava todo mundo legal, batendo palmas, né? Puxando o ego dos governantes que estavam, na realidade, enfraquecendo o Brasil, estavam destruindo o Brasil, né? Então, um desses poderes, que é o poder econômico brasileiro, ele tem que ser fortalecido, né? Porque você só tem uma democracia plena, ou um sistema de governo, que não precisa ser democrático, né? Como na China não é, por exemplo, mas você tem que ter sistema econômico forte, você tem que ter forças armadas e tem que ter bom sistema político. E todos têm que funcionar harmoniosamente para que o país possa ir cada vez mais em frente. Mas nem sempre é o que funciona aqui no Brasil. E isso que faz, e isso, inclusive, nos enfraquece perante essas guerras que a gente está enfrentando lá fora. Sejam comerciais, que eu acho que o Trump às vezes faz um equívoco quando faz essas declarações, sem consultar o presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, essas guerras com a União Europeia, porque na realidade essas pessoas que estão lá falando mal do Brasil, elas estão falando lá de dentro da União Europeia. Eu não tenho nenhuma dúvida que tem gente forte e poderosa dentro desse governo incentivando contra o Brasil, porque o presidente da França já deu declarações contra a Amazônia, no sentido contra o que o governo brasileiro está fazendo, e contra a primeira-ministra alemã também, entre outros. Então a gente tem que fortalecer o nosso sistema, nós temos que nos fortalecer, nos darmos as mãos para que a gente cresça, para que nós nos fortalecemos e o Brasil sempre seja melhor, seja grande e seja o orgulho, como sempre foi, de todos nós brasileiros. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, feliz dia 7 de setembro, paz e bem.